A conversa está muito boa aqui com o nosso querido irmão Marco. E como é bom que nós temos bons amigos, bons irmãos que partilham, que rezam, que vivem essa palavra, porque ajuda o padre, ajuda o outro, ajuda quem está em casa, como a gente colocar em prática, como a gente viver essa palavra. E o Marco falava de uma coisa interessante no finalzinho do outro bloco, que ele falou assim, eu coloquei um versículo na minha vida. Como que é o versículo mesmo que você O colocou? versículo é Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será acrescentado. Eu também tenho um versículo bíblico do meu chamado. É Isaías 43, né? Eu vos chamo pelo nome, te consagrei. Se tiver que andar pelo fogo, não te queimarás. Se tiver que andar pelas águas, não te submergirão, né? Não te afogarás. Vai e traz o meu povo de volta. É o versículo que eu escolhi como chamado, como dedicação da minha vida. A palavra de Deus, ela tem que trazer um chamado para nós. A palavra de Deus, ela tem que ter uma fundamentação, uma experiência. A gente tem que fazer uma experiência com a palavra de Deus. Cada um vai ter uma experiência, cada um tem um chamado de Deus a fazer algo, aquilo que Deus nos inspira. Você já pegou algum versículo que fala, não, esse versículo eu quero viver, e quando eu ler esse versículo ele tem que me impulsionar a viver. Ou seja, e fundamentar a nossa história, fundamentar a nossa vida. Todos nós precisamos ter essa intimidade. E a gente só cria uma intimidade quando eu busco ler, quando eu busco meditar. Padre, é tão difícil ler a palavra de Deus? Não é difícil não, gente. Quando você for ler, pede o Espírito Santo, ilumina meus pensamentos, ilumina meu entendimento, dá-me sabedoria, dá-me discernimento, os dons do Espírito, né? Peça os dons do Espírito. E aí você vai ler essa palavra com muita tranquilidade. Por exemplo, nessa Bíblia que eu tenho aqui, ela tem oração antes de ler a Bíblia, né? É muito bacana. Faça oração antes de ler a palavra de Deus e peça para Deus o entendimento da palavra. E aí você vai conseguir ler. Então, o que eu dou de sugestão? Não leia o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é um pouco mais complicadinho para você que não está acostumado. Leia os Evangelhos, por exemplo. Leia as cartas, que são belíssimas cartas. Por exemplo, eu tenho aqui uma passagem bíblica, né, muito bacana. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Diz assim, por isso é que também nós não cessamos de dar graças a Deus, porque recebestes a palavra de Deus, que de nós ouvistes e acolhestes, não como palavra de homens, mas como aquilo que realmente é, como palavra de Deus, que age eficazmente em vós, os fiéis. A palavra de Deus não é uma palavra meramente humana do Padre Anderson, ou do Marco, ou do Padre Eduardo, ou da Irmã Luísa, ou de qualquer apresentador. Não é uma palavra meramente humana. Essa palavra de Deus é uma palavra que vem do Espírito. É uma palavra que vem do próprio Deus. Nós temos que abraçar essa palavra como se fosse de Deus. Ah, não, quem escreveu foram homens. Sim, daqui a pouquinho eu vou ler uma outra passagem. Escrita por homens, mas inspirados por Deus. E isso é lindo, quando nós estudamos Sagrada Escritura, nós aprendemos isso. Isso chama inspiração, inerrância. Ou seja, o que é inerrância? Não há erro, porque foram inspirados por Deus. Deus inspirou a escrever aquilo. Ou seja, nós temos que acreditar que essa palavra é uma palavra de Deus, não de homens. Se eu olhar isso aqui meramente como um livro de teologia, meramente como um livro de psicologia, meramente como um livro tentando descobrir o tempo, eu estou perdido. Eu tenho que ler a palavra de Deus como algo espiritual, como mudança de vida, aquilo que eu devo pôr em prática, aquilo que Cristo me ensinou. Ou seja, quando que essa palavra vai agir em mim? Eficazmente. Olha que linda essa palavra. Eficazmente Deus age em nós, através dessa palavra. Quando eu disser, Senhor, eu entendi tua palavra, eu vou pôr em prática, eu vou começar a viver. Eu vou amar meu irmão, eu vou perdoar meu irmão. Eu vou começar a ler um pouquinho mais. E é isso que Deus espera de nós. É isso, Marco? É isso mesmo? É exatamente isso. Inclusive, em cima do versículo que rege a minha vida, eu falo que é uma questão de fé expectante, né? Eu creio na providência do Senhor. O Senhor me dá a ordem. Buscai, em primeiro lugar, no reino de Deus, sua justiça. Ele está dando uma ordem, não dá? É um mandamento. Ele está mandando, vai, tá busque, mandando. né? Faça isso. Faça. Busque, em primeiro lugar, no reino de Deus, sua justiça. E aí ele vem com a promessa. E o resto vos será acrescentado. Como eu estava partilhando com o padre agora, nós estamos aqui ao vivo, né? E eu tenho uma pequena empresa, está trabalhando. Perfeito. Eu estou aqui para cumprir e fazer a obra de Deus acontecer. Mas eu tenho a certeza que o Senhor está cuidando lá. Como já cuidou, como por muitos momentos assim de dificuldade até financeira, padre, por que não falar disso, né? Até dificuldades financeiras. E eu tenho a certeza que Deus estava colocando a sua destra ali, pelo cumprimento da sua promessa. Pois eu estou fazendo a minha parte. Nós fazemos a nossa parte e o Senhor é o Deus do impossível. E Ele vai fazer a parte dele na nossa vida, com certeza. O cego Bartimeu, né? Falando em fé expectante. Quando o cego Bartimeu, na passagem,
ele ouviu falar de Jesus, que estava passando por ali, ele largou a capa dele. Ele largou tudo que ele tinha na vida dele para seguir a Jesus. Isso era fé expectante. Ele teve a certeza de que ele iria ser curado e a vida dele iria ser curada pela fé no Senhor. E isso faz de nós também que sigamos o Senhor dessa maneira. Com certeza. E a gente sempre se pergunta, e eu pergunto para você, eu não quero que você seja só um telespectador hoje. Eu não quero que você fique no seu sofá ou na sua cozinha cozinhando. Eu não quero que você fique aí só escutando. Eu quero te questionar, eu quero incomodar o seu coração nessa manhã. Eu e o Marco, nós queremos incomodar o seu coração. Você tem conseguido viver essa providência de Deus? Você tem conseguido colocar em prática essa palavra de Deus? Como que você tem vivido essa palavra de Deus? Você consegue ler? Você consegue meditar? Você consegue fazer isso que a palavra te pede? Ou seja, talvez você diga, não, padre, mas esse livro foi escrito há 1500 anos atrás. Ah, padre, não, porque a tradução não é fiel. Não, padre, porque isso foi no tempo de Jesus, nós estamos em outros tempos. Eu digo para você, você está muito enganado. Acabei de ler no bloco anterior que a palavra de Deus é viva e eficaz. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. E nós, e se eu pudesse não, eu posso. Os testemunhos que eu recebo lá nas missas, os testemunhos que o Marco recebe lá na comunidade, os testemunhos que nós temos de milagres de cura de câncer, conversão, pessoas deixando a vida velha, pessoas voltando para Deus através da palavra. Nós precisamos buscar. Agora tem pessoas que ficam aí em programações profanas. Agora começa esse tempo de carnaval e muitas pessoas vão ficar mergulhados em desfiles onde a pornografia é rasgada. Não tem o que fazer, desliga a televisão, vai ler a palavra de Deus. Não é isso, Marco? Vai ler a palavra de Deus. Não é verdade? E aí a gente começa então a mergulhar em coisas que não são reais. A gente começa a pegar outros autores profanos, autores que não são autores católicos, a gente começa a outras leituras que não convêm, de outras denominações. Por que você não vai à fonte da salvação, que é a palavra de Deus? Precisa de cura? Aqui a palavra de Deus fala sobre cura o tempo todo, libertação o tempo todo, sobre a gente ter paz, sobre a gente ter tranquilidade, como agir, como fazer. Jesus dá todo um caminho para a nossa cura, para a nossa libertação, para a nossa salvação. É linda a palavra de Deus, gente. O evangelho por exemplo, de segunda-feira, daquele menino epilético, o que Jesus falou? Por que vocês não conseguiram expulsar esse demônio aí? E aí Jesus diz o quê? Pela falta de oração. Por que talvez você não foi curado? Porque você ainda não rezou como deveria rezar. Porque você não meditou a palavra como deveria meditar. Então não se desespere não. É possível, né, Marco? É possível uma cura física nos dias de hoje. Isso é uma realidade ou é historinha só da Bíblia? Não tem a menor dúvida disso aí. O padre estava falando, né? Ao invés de assistir a televisão, os desfiles, leia a Bíblia ou ligue na TV Século XXI, né? Perfeito, vamos aproveitar e claro. fazer a propaganda. Mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e a gente tem a certeza de que ela é o manual do ser humano, né? Em todos os momentos de necessidade, nos momentos de louvor, em todas as circunstâncias, nós devemos dar graças a Deus, sabe? Nós rezamos no Pai Nosso, por exemplo, que é a oração que o próprio Senhor nos ensinou e está na palavra de Deus, que nós queremos que seja feita a vontade do Senhor na nossa vida e não a nossa vontade. Só que às vezes o Senhor faz a vontade um pouquinho diferente daquilo que nós queremos e nós não sabemos compreender, mas é a vontade do Senhor. Sabe qual é a vontade de Deus na sua vida hoje? É vida. E vida em abundância. Então nós devemos tomar posse de todas essas promessas, todos esses mandamentos e sermos também, conforme a tua palavra, sal na terra e luz no mundo. Sabe? Porque nós necessitamos, ai de mim se eu não evangelizar. E nós devemos ser o canal da graça do Senhor. Nós devemos ser essa ponte entre a palavra de Deus e o nosso irmão. Evangelhos ambulantes, né, padre? Nós devemos ser evangelhos ambulantes. Existe uma frase que até hoje eu não sei direito o autor. Em cada lugar que eu vou, eles falam, autor, o senhor deve saber me responder a isso, né? Se eu souber, eu falo. Vamos ver. Não, é que já colocaram essa frase para Santa Teresinha de Jesus, para São Francisco de Assis, Santo Agostinho. Então vamos ver. O importante é que é tudo santo. Está dentro da palavra. Que às vezes nós somos o único evangelho que o nosso irmão pode ter, né? Sim. Pode ter acesso. De quem é essa frase, padre? Não sei. Tem que ser um honesto, desses, tem que ser tá? verdade. Eu poderia mentir, não vou mentir, não sei, eu vou fazer o quê? Mas é um desses, né, padre? Então nós devemos ser essa cura, essa salvação. O padre está falando sobre cura. Sim. Poxa vida, a palavra é cura. A cura da alma, a cura do coração, ela né? É, Sim. até física ela é cura. Porque nós vemos quão Jesus, pela fé, sempre é importante falar isso, não é
por mérito, é pela sua fé. Você tem que crer em Jesus. Jesus sempre foi humilde. Sim. Jesus falava para o cidadão, a sua fé te curou. Perfeito. A sua fé te salvou. A sua fé te libertou. Até nisso ele era humilde, né? Eu poderia mentir agora, falar, não, eu sei, essa frase de tal santo, né? E passar vergonha aqui em rede nacional, aqui, passar vergonha, falar, eu não sei essa frase desse santo, né? Não sei, gente. E a palavra diz, a verdade vos libertará. Talvez está faltando um pouquinho de verdade, você falar assim, Senhor, eu não sei. Jesus, eu não sei o caminho, me ensina o caminho. Jesus, eu não consigo, me ajuda. Jesus, eu estou sofrendo, me dá a mão, Senhor. Né? Pedir ajuda para o irmão Marco Aurélio, pedir ajuda de um sacerdote, pedir ajuda de um outro irmão que reza. A gente tem essa coragem, a palavra de Deus nos ensina isso. Olha que linda essa palavra de São Pedro, olha que maravilha. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e seguinte, diz assim, o poder divino deu-nos tudo o que contribui para a vida e piedade, fazendo-nos conhecer aquele que nos chamou para a sua glória e sua virtude. Por elas temos entrado na posse dos maiores e mais preciosas promessas, a fim de tornar por meio dele participantes da natureza de Jesus. Ou seja, Deus deu tudo para nós, Marco. Tudo. O poder divino deu tudo que nós precisamos. O que mais você precisa? O que está faltando para você ser curado? O que está faltando para você viver a palavra de Deus? Deus, diz aqui, a palavra de Deus não mente. Deus deu tudo para nós. O poder divino deu todas as graças, todas as bênçãos, deu Nossa Senhora, deu a vida dos santos. Deus deu tudo para nós. O que te falta? Falta talvez você meditar mais um pouquinho, viver mais um pouquinho a palavra de Deus. Deus deu tudo que nós precisamos. Não é isso, Marco? Deus deu tudo. O que falta para nós? Ele deu tudo. Falta, eu falo para o padre o que falta. O que falta? Buscar. Buscar, perfeito. Buscar, A ver? conhecer. Buscar a quem? Ao autor da graça. Autor da graça. O autor da graça. Autor que é do Jesus. poder. É o autor do poder. Quantas vezes, padre, eu sei que o senhor celebra missas por cura e libertação na sua paróquia. E por quantas vezes nós vemos irmãos e irmãs que vão lá em busca da cura apenas, em busca da graça. E ao contrário, nós devemos ir em busca do autor da graça. Perfeito. Aí eu vou voltar no meu versículo. Meu não, né? É que eu tomo posse dele. Que é o buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Perfeito. Então nós devemos buscar o autor da graça, o reino de Deus, para que seja feita a graça, a salvação, a libertação, a cura física, a cura sentimental, a cura espiritual, seja qual for. Agora, é importante, para que nós busquemos, nós precisamos conhecer o autor da graça. Para conhecê-lo, só na palavra de Deus. Tá vendo, gente? Que maravilha. E você, pai e mãe, tem ensinado seus filhos a buscar no lugar certo? Ou você tem ensinado a buscar nas coisas erradas? Ensine aquilo que é certo para os seus filhos, para a sua família, e nós seremos salvos, se Deus quiser. Breve intervalo, nós já voltamos.